comentar? Vamos lá, vamos lá. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cabe lembrar algumas coisas que talvez nem todo mundo saiba, etc. A gente está falando de fundos de um mesmo grupo. Fundos que são geridos por empresas que são parte de um mesmo grupo empresarial. Hectare, RCAP, Devan. São todos gestoras separadas, com seus CNPJs e suas equipes em separado, mas que tem um grupo controlador em comum. Então, não são empresas que têm uma mera relação de sócios em um mesmo CRI ou coisa parecida como... Aí. Não entendi, Picotô? Tem um conflito de interesses aí. Não vou dizer um conflito, né? Porque teoricamente todos eles estão lutando pelo bem dos seus fundos. Essa é a teoria, é isso que se espera, é isso que os cotistas esperam, é isso que o mercado espera, etc, etc. Mas há uma segunda camada de discussão que é esse entendimento dentro do grupo. Até porque é importante lembrar que existem outros fundos que não estão aqui na live, porque tem menos de 10 mil cotistas, que também estão nesse mesmo embrólio, que a gente está falando do XBXO, que eu quase sempre, quando eu vou escrever, eu escrevo Xbox, porque é só uma inversão de letras. Então, se você tem o Xbox 11, que é um fundo que é sócio dentro do circuito de compras, então ele... de certa forma, é devedor desses CRIs e é gerenciada por gestora do mesmo grupo. E o Serra Verde, SRVD, se minha cabeça estiver boa, SRVD11, isso. Que também é do mesmo grupo e tem relação lá, dona, esse fundo ele é dono de 100% das cotas, eu acho que são ações, né? Deve ser uma SA, né? Do grupo GPK. O grupo GPK que entrou com ação na justiça para não pagar os CRIs de certos fundos, tem como seu dono um fundo cuja gestora também pertence ao mesmo grupo. Gente, assim, quem quiser olhar isso mais a fundo, sugestão. Pega papel e caneta e vai desenhando. Porque se você só ler, você não entende. Eu juro de coração, eu fiz isso. Eu peguei papel e caneta, botei aqui do meu ladinho, aqui do meu lado direito. Peguei uma canetinha e comecei a desenhar. Porque só lendo, eu me perdi nos nomes, eu me perdi nos números, eu me perdi nas coisas. Mas sim, é um fundo de um grupo. São dois fundos em separado de um grupo empresarial devendo CRIs para outros fundos do mesmo grupo. Por mais estranho que isso pareça. E agora, os fundos que são donos dos CRIs vão decidir o quanto a mão vai pesar ou não na execução das dívidas dos fundos do mesmo grupo. Aqui é o conflito de interesse. Entendi. Aqui é o conflito de interesse. O quanto os fundos vão realmente ter a mão para pesar ou não contra fundos do mesmo grupo empresarial. Sim. Vai ser interessante. Não é algo do tipo, se não pesarem a mão, quer dizer que houve. Claro que aí vai criar 1000 teorias da conspiração, porque sim, às vezes é saudável você não pesar a mão. Às vezes é parte do processo de crédito. Mas é importante ter noção dessa relação. Como o Lucas está comentando aí, tem que fazer que nem nos filmes de investigação, com barbante amarrado, ligando fotos, mapas e pedaços de reportagem. Botar um quadro de cortiça aqui do lado, prender tudo com alfinete e começar a amarrar uma coisa com a outra. Sim, para amarrar toda a história aqui, a metáfora vale. É interessante
Ao mesmo tempo, também pensar que um fundo entrou com um processo contra o outro. Tem que pegar o quadro de cortiça e amarrar tudo. Interessante aí que o Nord falou, para resumir mais ou menos aqui, é emprestar dinheiro para a empresa que eu também sou dono. Né? Eu estou emprestando para a empresa que eu também... Eu tenho equity ali no HCTR e tem também o lado do dinheiro. Então, ele está emprestando para ele mesmo, tipo isso. E atrasando. E eu acho assim, um dos erros aí, se você pegar, é a concentração que me incomoda, sabe? O Clube FI fez um trabalho fantástico quando eu até postei, mostrando onde que estava esse CRI do GPK. E o HCTR, segundo os dados aqui do Clube FI, estava posicionado ali 17,40% do PL com o grupo GPK. O Versalhes, 23,20%. Então, assim, a concentração, se você pega o tamanho do HCTR, é fundo de bilhões, né? Então, você pega, poxa, quase 20% aí do seu PL para um grupo. Então, acho assim, um erro com risco, aumenta o risco muito essa concentração, entendeu? Então, isso aí me incomoda. Agora, Arthur, você vai falar da situação aí que foi revogado a decisão? Sim. Você vai passar por conta? Até Então. porque tem um fato relevante em seguida. Eu só queria fazer 2 comentários. O primeiro é em relação à concentração, ao conflito de interesses, ao risco e tudo mais, ligando com este comentário do Fausto aqui, ó, a CVM tem que ficar esperta com os conflitos. A CVM ela é esperta, o conflito de interesse precisa de aprovação na Assembleia, né? O fundo ele é high yield, ele dava uma rentabilidade muito superior à média do mercado. Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Então, tá lá, relatório gerencial, risco todo dado. Risco dado, certo? Investiu nele, tinha que saber que um problema poderia acontecer com maior probabilidade de acontecer em outros fundos muito menos arriscados, tá? Os tais dos high grade. É isso. É a vida, não é o mercado financeiro. É o retorno ajustado pelo risco. Na vida a gente fala que é o custo-benefício das coisas. E no mercado financeiro é o retorno ajustado pelo risco. O retorno era muito maior, mas muito maior, não era? Era. O risco também era. Caramba. Tá? Ah, mas eu não sabia de nada disso. Não sabia porque não queria. Porque se tem conflito de interesse, teve aprovação em Assembleia Geral, tem relatório gerencial, tem live com o gestor, tem um monte de gente falando dos riscos, tem um monte de analista não recomendando os investimentos. Então, risco dado, retorno dado, beleza, tudo certo. E a outra em relação, por exemplo, ao relatório do Clube FI, que foi realmente maravilhoso, mas uma coisa que eu faço questão de deixar claro para todo mundo. Então, o pessoal foi lá e achou, olha, o fundo tal tem 7% de exposição, o outro tem 3,24%. Não é que esses 7%, 3,27%, não é que se um fundo A tem exposição de 5% nesses CRIs, ou seja lá o que for, não é que esses 5% vão virar pó, não é isso. Então, acabamos de ver a questão da execução das garantias e tal, todo o crédito ele tem uma parte recuperável. A chance de você perder tudo, assim, do cara falar, não te pago, e você não receber nada, é só se você aceitou dar dinheiro sem garantias. Agora, se tem garantias, algum valor essa garantia tem. Tem um imóvelzinho dado em garantia, algum valor esse imóvel tem. Então, ninguém aí vai ver zerar a parte investida nesses negócios. Vai ter prejuízo? Acredito que sim. Embora a gente tá vendo aí, os caras tentando renegociar, quem sabe as empresas se levantam e tudo mais. Eu acredito que vai ter prejuízo patrimonial para esses fundos, mas não é o total da exposição do fundo vai zerar. Não é isso. Sempre tem um recuperável. Arthur, você está falando aí da tempestade, mas teve um momento da bonança. Você pega aqui... Exato. Pagava 2,51. Exato. Pagava 2,47, ficou 2021 pagando 2 alto,
E a cota chegou a incrível 170 e lá vai chuteira. Entendeu? Eu tenho aqui o gráfico aqui mais ou menos, e fechou a 160, lá em perto de 19, 20 ali. Então, assim, tem um momento de colher os frutos. Então, é isso aí que você falou, justamente, é o risco-retorno. E estava muito claro, todo mundo sabendo aí, estava muito claro esse risco-retorno aí. Isso aí. Sim, cabe ressaltar que as pessoas, em geral, começam a falar de que a CVM tem que vigiar esses conflitos na hora que dá errado. Quando está pagando bem, ninguém aparece para falar isso. E se a CVM aparecer atuando, vão reclamar da CVM ainda. Exato. Por quê? Vamos lá. Sobre todas essas operações cruzadas, sejamos claros. Do ponto de vista de cumprimento de regras, não há o que se questionar. Do cumprimento frio das regras, não há o que se questionar. Porque a aprovação de transações em conflito de interesse tem que ser aprovada por assembleia, e foram. E era público, estava lá no relatório. Eu sei que a maioria das pessoas não leem relatório. Agora, isso não as isenta de assumir o risco de não ter lido. Como o Arthur falou, se a CVM tivesse vindo antes, tivesse vindo há 12 meses atrás e dado pé no peito de alguém, iam falar, tá interferindo no livre mercado, na livre concorrência, no raio que os parta. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário, é na saúde e na doença, até que você venda, né? Até que a boleto separe. Então, assim... Então, e tem isso, até que a boleto separe. O Leandro lembrou bem, você está lembrando, teve gente que comprou, pegou a bonança, vendeu, e não tem nada do que reclamar. Certo? Tem gente que está carregando há muito tempo, pegou a bonança, agora está tendo uma desvalorização das cotas. Não esqueça de olhar para os seus rendimentos, seu lucro pelo menos é menor, se você considerar tudo que já recebeu, e alguns talvez nem prejuízo estejam tendo, mas é esse o lance, até que a boleta o separe, né? Como o Nod diz, a boleta de venda. Na hora que você vender, acabou o casamento. Para quem não é tão antigo de mercado como eu e o Arthur, quando você compra ou vende, você boleta aquela compra, aquela venda, você faz uma boleta da época do pregão Viva Voz, que era tudo no papel, etc, etc. Então, Arthur, para poder a gente não confessar a idade, até que o home broker os separe, pronto. Isso, boa. Na saúde e na doença, até que o home broker os separe. A gente não deu essa idade aqui. E tudo mais. Arthur, só uma pincelada aqui. São mais de 210 mil cotistas, cara. 10% Sim. dos investidores aí tem o HCPR. Então, assim, aprenderam na prática o que é risco, o que é retorno, enfim. Mas, assim, a gente não está feliz, claro que não. Porque isso meio que queima o filme, vamos dizer assim, mas como você falou, o Nod também está colocando muito bem, estava dado, estava escrito, estava tudo claro, né? Estava dado o risco desse fundo imobiliário aí.